Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Hana Instruments. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria aqui da Hana e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a análise de DBO, tá? Vocês podem interagir conosco mandando perguntas, né, que ao final da apresentação a gente vai dar uma olhadinha e responder. Mas eu já gostaria de aproveitar este momento e falar para vocês que eu não sou especialista na análise de DBO, né? Nós não prestamos consultoria especificamente nesse tipo de análise. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é passar um pouquinho para vocês da nossa experiência como fornecedores de instrumentos que nos permitem fazer esse tipo de análise, né? Então, claro, a gente vai conversar um pouquinho sobre metodologia e tudo mais, mas só para deixar isso bem esclarecido para vocês, tá bom? Então, a gente inicia aqui apresentando a agenda para vocês, né, o que nós pensamos para hoje. Então, primeiro eu vou apresentar um pouquinho sobre a Hana, para que a gente possa entrar mais a fundo no nosso assunto da DBO. E aí a gente vai conversar sobre o que é, qual é a importância dela, e aí um pouquinho mais a fundo sobre como medir, né? Quais são as formas mais comuns, o que a gente precisa para conseguir realizar essa análise, né? E ao final, vou fazer um adendo sobre DBO e DQO, tá? Então, um pouquinho sobre a Hana é uma empresa italiana que está completando 45 anos no mercado e hoje possui 4 fábricas, sendo uma nos Estados Unidos, que é onde fica a nossa matriz atualmente, uma na Romênia, que é a maior fábrica, mais de 90% dos instrumentos, soluções e reagentes vêm de lá, e temos mais 2 na Itália e nas Ilhas Maurício, tá? Então, a Hana já tem presença mundial aí em mais de 40 países, né? E aqui no Brasil, nós temos um escritório, né? Como eu já comentei, todos os nossos produtos são importados, que fica, então, aqui em São Paulo, no Brasil, e é onde fica o nosso estoque, a nossa assistência técnica, o departamento administrativo, comercial, e nós temos também um laboratório para testes de aplicação e uma área para treinamentos aqui, tá? Então, o foco principal da Hana é instrumentação eletroanalítica. Então, tudo que envolve leituras de pH, condutividade, oxigênio dissolvido. Nós trabalhamos também com medidores de íon seletivo, né, muitos fotômetros, a parte de coloridos. Então, dessa forma, nós temos diversos tipos de instrumentos, desde dos menores de bolso, né, que são mais simples, até instrumentos de bancada e para processos. Então, nós temos um portfólio bastante amplo, né, e nós trabalhamos também com as soluções e reagentes necessários para a utilização dos nossos instrumentos, tá? E aí, dessa forma, nós estamos atuando, então, nos mais diversos segmentos, né, desde a indústria alimentícia, meio ambiente, indústria química em geral, né, todos os laboratórios de controle de qualidade, indústria farmacêutica, tintas, por exemplo. Então, nosso portfólio é bastante amplo, tá? Então, um pouquinho sobre DBO, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre o que é e qual é a importância deste parâmetro, tá? Então, para a gente poder começar, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, que é o que a gente acaba considerando ser o ciclo urbano da água, né? Então, nós temos aqui corpos hídricos, né, que é de onde nós captamos a água para ser utilizada, e aí a gente tem uma estação de tratamento de água que faz os preparativos, né, vamos dizer assim, para que a gente possa utilizar essa água tanto em uso doméstico quanto em uso industrial, né?
E uma vez que nós tenhamos concluído essa utilização, ela vai na forma de efluente para as nossas estações de tratamento de efluentes, né? E aí, antes dela ser devolvida para a natureza, é necessário também realizar o tratamento, né? Porque a gente não pode simplesmente usar e jogar os rejeitos sem nenhum controle na natureza, porque senão a gente vai causar muitos impactos negativos, né? Então, é justamente pensando nisso que nós vamos focar na nossa conversa hoje sobre DBO, né? A gente acaba se concentrando bastante nesse assunto de estação de tratamento de efluentes, né? Então, quais são as etapas, né? Nós temos aqui bem rapidamente para vocês conseguirem compreender. O tratamento primário e o pré-tratamento envolvem etapas mais relacionadas a processos físico-químicos, né? Então, muitas vezes nós vamos utilizar ali filtros, grades para reter as partículas quimicamente, né? Existe a parte também de coagulação, floculação, né? Em que nós adicionamos um químico para conseguir remover também, né? E aí, depois desse tratamento físico-químico, né, dessa primeira parte, a gente vai para um tratamento secundário, né, que é um tratamento biológico, tá? Então, é onde envolvem ali as partes de operação da nossa estação, que nós temos os nossos tanques de aeração, né? Então, enquanto na primeira etapa era uma remoção física e com adição de químicos, né? Aqui a gente já vai trabalhar com micro-organismos, então, né? Que são ali fundamentais para conseguir fazer esse tratamento biológico, né? Depende totalmente deles, né? E aí, depois disso, dependendo de qual for a nossa finalidade, né? Se for um tratamento de água específico para aplicações específicas, se a gente precisar de uma água ultra pura, né, alguma coisa nesse sentido, a gente ainda pode adicionar mais etapas, né, para que a gente tenha cada vez mais efluente de melhor qualidade, né? Vamos falar bastante sobre isso, tá? Então, basicamente, a gente vai se concentrar nessas informações, que existe um tratamento químico e também um biológico, pensando em efluentes, tá? E aí que a gente começa a falar, então, sobre a DBO propriamente dita, né? DBO, essa sigla, significa demanda bioquímica de oxigênio, né? E ela é um parâmetro muito importante quando nós estamos tratando de efluentes, tá? Por quê? Porque ela nos ajuda a mensurar o quão poluída está a nossa amostra, né? O quanto de carga orgânica nós temos na nossa amostra, tá? E muitas vezes isso a gente pode medir o nosso efluente bruto e o nosso efluente tratado, né? Após passar por essas etapas que eu mostrei para vocês, e dessa forma a gente consegue avaliar como está sendo o nosso tratamento, se a nossa estação está cumprindo o papel dela, se está sendo eficiente, né? E existem normas, né, que regulamentam o quanto a gente precisa atingir de DBO, por exemplo, né, quais são os padrões que a gente precisa seguir, o quanto de DBO meu efluente pode ter para eu descarregá-lo de volta para a natureza, né, igual nós vimos lá na primeira foto. Então, é sempre pensando nisso, a gente tem que cumprir alguma norma, algum regulamento, né, um valor máximo para poder trabalhar, né? Então, aqui eu trouxe até como exemplo, nós temos a CONAMA 430, né, que estabelece as condições de lançamento de efluentes. Então, nós temos que segui-la, certo? Então, o que é a DBO, né? A gente já entendeu que é um parâmetro para o tratamento, né, para verificar o quanto de carga orgânica tem ali, o quão poluído, né, está aquele efluente. E nós já sabemos que tem normas que nós devemos seguir, né? Mas o que exatamente é isso, né? O que isso representa, né? Então, ela é uma medida da quantidade do oxigênio que a gente precisa
para conseguir decompor, né, oxidar toda a matéria orgânica ali presente, né? Porém, de forma biológica. Então, o quanto de oxigênio os micro-organismos vão precisar para conseguir degradar toda a matéria orgânica, né? Então, está relacionado ao quão biodegradável é o nosso efluente, certo? Então, esses micro-organismos, eles precisam de um certo tempo para conseguir agir, né? Conseguir degradar essa matéria orgânica, que é como se eles estivessem se alimentando ali, né? Dessa matéria orgânica. Então, normalmente, a gente precisa de um determinado tempo, e esses micro-organismos são seres vivos, né? Assim, a gente precisa ter condições específicas para que eles consigam ali desenvolver a atividade deles e trabalhar, né? Senão, a gente não tem. Então, por isso é muito comum nós nos depararmos com esse tipo de nomenclatura, tá? DBO 520. O que isso significa? Que é a quantidade de oxigênio que os micro-organismos precisaram para degradar ali a matéria orgânica em 5 dias, né, o período de tempo de 5 dias, a 20 graus de temperatura, tá? E isso é a padronização. Muitas normas que regulamentam a metodologia de análise vão dessa forma, tá? Porque é uma limitação, né, desse método, esse tempo, né, porque a gente precisa deixar os micro-organismos desenvolverem ali a atividade deles, né? Então, é por isso que a gente acaba representando dessa forma, tá? Então, precisa do tempo para os bichinhos conseguirem ali degradar a matéria orgânica, né? E tem que ser numa temperatura controlada. Que eu só trouxe para vocês como um exemplo, né, de alguns tipos de efluentes, tá? Eu peguei esses dados de um apêndice do livro, né, de significados da CETESB. Então, aqui nós temos diversos tipos de indústria, né? E o quanto de DBO ele traz, tá? Então, nós temos esgoto sanitário, né, que é o esgoto doméstico, né, um valor típico ali de 220 ppm, né? O resultado da DBO, ele é descrito em miligramas por litro de oxigênio, né? Já que é a medida do oxigênio, tá? Então, ppm é a mesma coisa que miligramas por litro, tá certo? E então vocês observam que quando a gente está tratando de indústria alimentícia, por exemplo, né? Como nós temos ali laticínios, abatedouros, cervejarias, a carga orgânica, né, dos resíduos desses processos é muito grande, né? Então, aqui são exemplos só para vocês conseguirem visualizar dados, né? Então, da indústria alimentícia, por exemplo, a gente tem aí valores de 1000 ppm, tá? E aí, em contrapartida, trago aqui para vocês uma das resoluções, né, que nós temos que seguir como um exemplo, no caso a CONAMA, que nos diz que a nossa DBO, de 5 dias a 20 graus, tem que estar no máximo a 120 ppm. Então, é aqui que vocês conseguem observar, aqui ó, o valor máximo de 120 ppm. Então, aqui a gente observa a importância de um tratamento eficiente, né? Supondo que nós estamos saindo de um efluente que tenha essas cargas de DBO, o papel do tratamento é justamente esse, conseguir diminuir isso para que a gente consiga chegar num valor abaixo de 120 para a gente poder descartar esse efluente, tá certo? Então, e se eu não respeitar, né? Quais são os impactos do lançamento de um efluente com uma DBO mais elevada, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos um esqueminha que eu peguei também da CETESB, tá? Que é basicamente um ciclo que ilustra o metabolismo desses micro-organismos, tá? Nós conversamos até agora. Então, como funciona?
nós temos um ambiente extremamente nutritivo, né? E aí eles começam a decompor a matéria orgânica, né? Então eles vão consumindo ali, e isso faz com que a gente tenha a liberação de energia, né, no meio, e também o consumo do oxigênio. Os micro-organismos precisam consumir o oxigênio, né, porque é tudo em meio aeróbico que nós estamos conversando, né? Então, eles consomem o oxigênio para conseguir transformar a nossa matéria orgânica nos produtos finais. E quais são esses produtos finais da decomposição? São esses aqui que eu coloquei, tá? Nós temos a formação de água, dióxido de carbono, sulfatos, amônia, nitritos, nitratos, né? Que são os produtos finais, né? Mas não necessariamente toda a matéria orgânica vai ser consumida, tá? Eventualmente, podem haver substâncias que os micro-organismos não conseguem realizar esse processo, eles não conseguem fazer essa quebra. Então, esse resíduo é o que a gente chama de resíduos que não são biodegradáveis, né? Ou seja, os micro-organismos ali presentes não conseguem fazer esse ciclo, né, para chegar nesses produtos finais, tá? Então, o que a gente observa aqui? Que existe o consumo de oxigênio para poder fazer essa degradação, né? Então, imagina se a gente joga em um corpo d'água um efluente cheio de DBO, altíssima, né, sem tratamento. A gente vai ter uma atividade muito grande desses micro-organismos, né? Então, assim, a gente vai trazer um impacto direto ali daquele corpo hídrico que está recebendo essa carga, né? Então, a gente pode ter mortes ali de peixes, né? De outros animais que vivem pela falta do oxigênio, né? Já que esses micro-organismos vão estar consumindo para poder fazer essa quebra, né? Nós temos alterações organolépticas mesmo do efluente, da água, né? Questão de odores, principalmente, né? E também existe a questão de, eventualmente, entupimentos aí, né? Obstrução de filtros, dos encanamentos das estações, tá? Então, é por isso que é necessário e é importante nós tratarmos a DBO, né? Esse parâmetro, cuidar, né? Para que a gente não traga esse impacto, tá? Então, a gente está falando muito de carga orgânica, né? De micro-organismos quando a gente pensa em DBO, tá? Beleza, entendemos o que é, para que serve, quais são os impactos, né, da DBO e como a gente faz para conseguir controlá-la, então, né, essas questões que eu comentei, que a gente pode medir antes e após o tratamento para verificar a eficiência da nossa estação, né, como exatamente funciona isso. Então, eu trouxe aqui para vocês duas possibilidades, tá? Existe um método que se chama método respirométrico, e tem um outro que é por leitura de oxigênio dissolvido, tá? Então, tratando rapidamente aqui sobre o método respirométrico, né? A gente já sabe, então, que a gente tem que aguardar 5 dias a 20 graus, né? Como nós comentamos lá na definição. Então, para fazer esse tipo de procedimento, nós temos garrafas específicas, né? Frascos específicos para análise de DBO. Então, a gente coloca ali a nossa amostra, faz todo um pré-tratamento que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente algumas coisas, tá? E aí, a gente pode medir o oxigênio, né, a variação do oxigênio, pela pressão dentro da garrafa ou pelo volume do gás ali dentro, né? Então, esse método respirométrico, ele mede o oxigênio, né, a variação, por esses parâmetros que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, pela pressão, pelo volume ali do gás dentro da garrafa, tá? E aí, a segunda opção, que é essa que a gente vai acabar falando um pouquinho mais, que é pela diferença de oxigênio, né? Então, a gente aguarda ao mesmo tempo, nas mesmas condições, né? Mas ao invés de medir a pressão ou o volume do oxigênio nas garrafas, a gente vai trabalhar
com a leitura do oxigênio dissolvido, tá? Então, para isso, nós precisamos utilizar um instrumento, um medidor de oxigênio dissolvido, que a gente conhece como oxímetro, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre agora a metodologia de análise mesmo, né? O que a gente precisa, o passo a passo que é realizado, né? E todas essas informações a gente tira como base da norma, né? Dessa daí que vocês estão observando, a ABNT NBR 12614, que é a que descreve para a gente todo o procedimento operacional desse análise, tá? O que a gente precisa para conseguir fazer a análise de DBO por este método? A gente tem que ter a nossa amostra, né? Seja o nosso efluente, alguma água natural, né? A gente vai ter uma água de diluição, que eu vou falar com vocês mais para frente, né? Que pode ou não ter semente, logo mais vocês também vão entender o que isso significa. E aí nós precisamos, então, da incubadora, que é ali onde a gente vai deixar armazenado, né, nosso frasco. Essa imagem que vocês estão observando aí é um frasco de DBO, tá? Então, a incubadora é onde a gente vai deixar os nossos frascos pelo período, né, de 5 dias com uma temperatura controlada, certo? E aí, a gente precisa também do medidor de oxigênio, certo? Então, a nossa amostra é fácil, a gente vai e coleta o que nós desejamos analisar, certo? A água de diluição é uma água ultrapura, né, saturada de oxigênio, que contém esses nutrientes aqui, esses sais, tá? Então, para a gente produzir essa água, a gente tem que adicionar diversos tipos de fosfatos ali, uma solução de sulfato de magnésio, cloreto de cálcio e cloreto férrico, tá? Precisa disso, porque isso são os nutrientes, né? Se vocês se lembrarem dessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né, pensando do efluente direto no corpo hídrico lá no meio ambiente mesmo, nós temos uma carga de nutrientes. Então, essa é a intenção da nossa água de diluição, certo? É justamente fornecer o ambiente necessário para que os micro-organismos consigam desempenhar esse papel, né? Então, a água de diluição é isso, contendo todos esses nutrientes, tá? E aí, claro, na norma, existe todo o procedimento certinho de quanto de sal utilizar, qual concentração, né, que precisa ser seguida para fazer essa água de diluição da maneira correta, como prevê a metodologia, tá? Lá, nós tínhamos na nossa listinha, essa água de diluição poderia ser com ou sem semente, né? Mas o que é essa semente? A semente é justamente a nossa população de micro-organismos, tá? Eles que vão consumir ali o oxigênio, né, da tá? Então, se eventualmente nós temos uma amostra que nós sabemos que a carga de micro-organismos é mais baixa, a gente precisa adicionar essa semente, tá certo? Agora, se a gente já está analisando, né, um que é bem carregado, que a gente já sabe que existem micro-organismos ali dentro, então não há necessidade de adicionar, tá? E aí, na norma, vem até essa descrição, né? Mas de onde eu pego essa semente, né? Então, ele é o efluente sem o tratamento biológico daquilo que você quer analisar, tá? E aí, na norma, ele especifica tudo certinho, a forma de tratar esse efluente para a gente transformá-lo na semente, né? Quais são o passo a passo que a gente tem que fazer até poder utilizá-lo conforme o esperado, tá? E aí, então, com tudo isso, a gente parte para os instrumentos, então, certo? Eu coloquei aqui para vocês 3 modelos que são medidores de oxigênio dissolvido, né? Que já vem com a programação
com o cálculo da DBO neles, tá? Então, eu vou mostrar para vocês logo mais informações sobre esse tipo de análise, né? Mas, então, são instrumentos que têm uma sonda que mede oxigênio dissolvido, e aí a gente tem que colocar ali na garrafa, né? Naquela foto que eu mostrei para vocês, a gente coloca ali e mede, então, o oxigênio dessa nossa amostra, com água de diluição, tudo certinho, tá? Então, nós temos dois modelos de medidores portáteis, né, que são 98193 e 98198, e um modelo de bancada para realizar esse tipo de análise, tá? A diferença entre esses dois portáteis é o tipo de sonda, tá? Esse aqui tem uma sonda ótica e esse aqui uma sonda polarográfica, né? E aí ele precisa de membrana, das soluções, tudo certinho para fazer a montagem, né? Enquanto o sensor óptico já promete uma manutenção mais simples, tá? Para quem tiver interesse, nós temos no nosso canal do YouTube vídeos de calibração, montagem da sonda, desses instrumentos, e aí lá tem todo o passo a passo bem detalhado, tá? Então, só para vocês saberem, então são instrumentos com sonda, e é essa sonda que a gente encaixa na garrafa de DBO, tá? E como funciona a questão da calibração, né, do instrumento para fazer análise de DBO? Essa foi até uma das perguntas que nós recebemos de vocês lá no momento da inscrição, né? No fundo, são leituras de oxigênio dissolvido, né? Leituras padrão. Então, a gente calibra um instrumento na forma de calibração padrão do oxímetro, tá? Então, de forma geral, esses instrumentos costumam aceitar até 2 pontos, né, de calibração, sendo o 0 e o 100%. Tá? O 0 é uma solução, né, de 0 oxigênio, e até coloquei o código aqui da Hannah, né, dela, e o ponto 100% de saturação é feito com a sonda no ar mesmo, né, não precisa de nenhuma solução, tá? Então, é só realizar a calibração no YouTube, naqueles vídeos que eu comentei, mostra também o passo a passo certinho, tá, desse procedimento. E é assim que a gente faz, então, o ajuste, né, a calibração para poder iniciar as leituras, tá? Então, com o instrumento calibrado, a gente parte, então, para a leitura inicial, tá? A leitura de oxigênio inicial. E aí eu coloquei aqui só para vocês conhecerem que dentro da norma da ABNT existem 4 tipos de método, tá? Sem água de diluição ou com semente ou sem semente, né? São esses métodos A, B, C e D. E isso vai depender muito da sua amostra, né? Lá ele descreve, se é um efluente que é bastante carregado, siga tal, né? São lodos que são bastante carregados, né? E então ele vai especificando, vai dando um direcionamento, né? Mas então é isso, a gente viu a importância dos nutrientes e para que serve a semente, né? Que são os micro-organismos. Então, é por isso que não necessariamente a gente tem que adicionar tudo, né? Porque depende da nossa amostra. Se já tiver na amostra, não precisa adicionar a parte, tá? Então, a gente seleciona o nosso método, prepara a nossa amostra, né, nas garrafas, e aí a gente mede o OD inicial com o nosso instrumento, tá? Depois que a gente mediu, a gente vai levar para a incubadora, deixar lá os 5 dias a 20 graus, tá? Para que os micro-organismos consigam trabalhar. No fim desse período, a gente vai medir o oxigênio de novo, tá? E aí, com os 2 resultados de oxigênio dissolvido, né, o final e o inicial, a gente faz o cálculo da DBO, tá? Inclusive, na norma, para cada um desses métodos existe um cálculo diferente, né? Porque como a gente está trabalhando com diluições diferentes aqui, né? Cada um tem um cálculo específico, tá?
Aqui eu coloquei para vocês terem uma noção um pouquinho maior de como funcionaria no instrumento, tá? Como vai ser o passo a passo. A gente prepara a amostra da mesma forma, né, que nós conversamos, e aí a gente vai fazer uma análise inicial, né? A gente adiciona, faz a análise inicial. E a gente pode até numerar a nossa garrafa, né? E aí a gente coloca todos os dados do que nós estamos utilizando, né? Qual é o volume da nossa garrafa de DQO? Normalmente o volume máximo dela é de 300 ml, tá? É o volume máximo de garrafa que o instrumento nos deixa colocar também, tá? Então, o volume da garrafa, o quanto de amostra eu estou adicionando, né? E o quanto de semente eu coloquei, tá? E aí, eu vou clicando em próximo e vou salvar aquela primeira leitura, tá? Aí depois, né, passados os 5 dias, eu volto lá no meu registro das primeiras leituras, né? Aqui pelo ID, que é esse ID aqui que a gente coloca, né? Eu identifico qual é a garrafa que eu vou analisar e clico aqui para avaliar a DBO. Aí a gente pega aí, faz a segunda leitura, tá? E aí ele vai te falar o quanto era o inicial, o quanto foi o final e vai calcular para você o resultado final de DBO, né? E aí, como nós conversamos lá no início, é expresso em miligramas por litro de oxigênio, né? Porque é o quanto de oxigênio foi consumido ali nesse período, tá? Então, a análise funcionaria dessa forma. Precisamos da amostra com os nutrientes, com os micro-organismos, né, que são as nossas sementes ali, e aguardar esse tempo em uma temperatura controlada, tá certo? Uma pergunta também que nós tivemos, né, no formulário de inscrição, foi quais eram os interferentes desse tipo de análise, né? Então, eu trouxe aqui o que a norma nos diz sobre isso também, tá? Então, substâncias que são redutoras também vão interferir, né, na leitura. O pH da amostra por conta dos micro-organismos, né? Que se a gente tiver em pHs muito extremos, eles não conseguem sobreviver ali para conseguir oxidar a matéria orgânica, tá? Se nós tivermos algas, a gente tem interferência, né? Cloro, a presença de cloro também interfere no desenvolvimento dos micro-organismos, né? Já que o cloro possui uma ação de desinfecção, né? Então, inclusive na norma existe a preparação dessa solução aqui de sulfito de sódio, né? Que a gente pode adicionar para remover a interferência do cloro, se vocês souberem que tem cloro na amostra, né? Se as amostras estiverem com muito oxigênio, também interfere, né? E se nós tivermos micro-organismos que podem oxidar matéria nitrogenada, tá? Existe também na norma uma solução inibidora de nitrificação, que a gente adiciona na nossa amostra para que não exista esse tipo de interferência, tá? Então, basicamente, são esses os pontos que nós precisamos ter de atenção, né? Mas, é claro, existe também a interferência do desenvolvimento ali dos micro-organismos, né? Eles levam um tempo para conseguir se desenvolver, se eventualmente a amostra possui alguma substância tóxica, eles podem não conseguir proliferar ali, né? E aí isso até nos traz uma questão muito interessante, né? É um teste que é demorado. E muitas pessoas perguntam, existe alguma forma de medir isso na hora, né, instantaneamente? E assim, não é uma limitação de instrumentação, né? Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante sobre isso. Não é sobre a instrumentação,
é sobre o processo biológico que está acontecendo, né? A gente precisa deixar os micro-organismos se desenvolverem para que eles consigam consumir ali o oxigênio, né, e degradando a matéria para a gente poder medir, né, uma diferença. E esses 5 dias, eles nem correspondem ao 100% da matéria orgânica degradada, tá? Para que os micro-organismos conseguissem degradar realmente tudo que tem ali na amostra, levaria ainda mais tempo, tá? Então, esses 5 dias correspondem aí em torno de 60% a 80% da matéria orgânica sendo degradada, tá? Então, é isso. É mais difícil a gente querer trabalhar com tempos menores, já que nós estamos dependentes de um processo biológico, tá bom? E aí, o nosso último tópico, né, só fazendo um adendo, que inclusive foi uma das perguntas também que vocês mandaram na inscrição, e sobre a DQO. Eu sei a DBO, eu posso calcular a DQO? Como funciona isso? Né? Então, primeiro, só para explicar para vocês, a DQO, ela tem mais ou menos a mesma ideia da DBO, porém a gente não está tratando de processos biológicos, tá? A gente está tratando de oxidação química com um produto químico, tá? Então, é o quanto de oxigênio a gente precisa para oxidar a matéria orgânica usando um agente químico, um oxidante, né? No caso aqui, eu até coloquei a reação para vocês, que o mais comum é o dicromato, né? Em meio ácido é o tipo de reação mais comum. E, de forma geral, enquanto a análise de DBO demora 5 dias, né? Nós temos métodos de DQO que demoram 2 horas ou até menos, se a gente utilizar o método rápido, né? Por quê? Porque a gente utiliza o calor, né? Vocês vão observar aqui, ó, o calor como um catalisador, ou seja, para acelerar a reação, né? Então, a gente vai trabalhar ali a mais de 150 graus com essa amostra e esses reagentes, e aí a oxidação é acelerada, e aí a gente consegue analisar de forma mais rápida, né? Então, isso atrai muitas pessoas, né? Porque no caso da DBO, como a gente está lidando com os micro-organismos, não tem como eu querer aquecer para acelerar. Eu vou acabar matando, né? Os micro-organismos que eu adicionei ali. E na DBO, como é oxidação química, eu posso aquecer para catalisar, né? Mas elas não medem exatamente a mesma coisa, né? A DQO, ela oxida também a parte que não é biodegradável. Quando lá naquele esquema a gente vê que sobra um resíduo, né? Que os micro-organismos não conseguem decompor, na DQO tudo é oxidado. Então, são parâmetros diferentes, né? Mas, assim, claro, de forma geral, a gente acaba conhecendo um pouco sobre o efluente que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, efluentes industriais vão depender muito do segmento da indústria, né? Mas se é indústria alimentícia ou nosso próprio efluente doméstico, a gente sabe que a carga biodegradável, né, a carga biológica é muito maior do que a DQO mediria, né? Então, normalmente a gente pode fazer estimativas, né, sabendo a razão DQO, DBO, é possível medir um e fazer estimativas do outro, né? Não tem como calcular com exatidão de forma extremamente confiável, né? São apenas estimativas, conhecendo a característica do nosso efluente, tá? Inclusive, eu até trouxe aqui para vocês, né, que essa razão de QO-DBO, ela pode ser um aliado
no momento da gente avaliar qual é o melhor tipo de tratamento para o nosso efluente, né? Então, se a gente sabe que a carga que a razão DQO, DBO é menor que 2,5, isso significa que a nossa fração biodegradável é bastante interessante. Então, a gente pode usar o tratamento biológico como um grande aliado, né, no nosso tratamento, né? Agora, se a gente já tem uma carga, uma razão um pouquinho maior, né? Aí a gente já tem que tudo ali de viabilidade para verificar qual vai ser o mais apropriado. O tratamento físico da DQO já é muito superior, né? Então, não adianta eu fazer um tratamento biológico que os micro-organismos não vão conseguir oxidar a matéria orgânica e reduzir a carga orgânica, eles não terão a capacidade. Aí a gente tem que fazer o tratamento físico-químico mesmo, tá? Então é isso, a gente consegue ter uma estimativa do outro se nós conhecermos a característica do que a gente está tratando, tá? E aí, isso pode nos ajudar também na escolha do melhor tipo de tratamento para o nosso efluente. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se tiver mais alguma dúvida, quiser fazer mais alguma consideração, né? Pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, esse é o meu e-mail, tá? E eu agradeço muito a presença de todos vocês e até uma próxima.